oferta do Senhor. Nós oramos agora e pedimos a tua bênção sobre a vida dele. Alimenta a tua igreja, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Vamos receber com alegria? A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Pode tomar seus assentos. Eu quero louvar a Deus por esse privilégio, por essa honra tão grande de poder nesta noite servir ao Senhor juntamente com vocês aqui nesta amada igreja do Capão Redondo. Há 15 dias atrás eu estive pregando na cidade do interior de São Paulo, chamado Capão Bonito. 15 dias depois eu estou em Capão Redondo. A glória do Senhor Jesus. Traga a saudação da Lucimara, minha esposa, para todas as irmãs, para toda a igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Irmãos, eu quero também louvar a Deus pela vida pastor Anderson e a diaconisa Camila. Obrigado pelo convite, pelo carinho. Que Deus continue te abençoando, tá? Eu vi que você tem uma história aqui nessa igreja, nesse ministério, e vai continuar fazendo história para a glória do nome do Senhor Jesus. Fiquei feliz também de ver a irmã Vera. Irmã Vera, já tivemos em outra ocasião. E Deus te abençoe muito a tua vida, no nome de Jesus. Presbítero Nilson também, obrigado pelo carinho. Você que me chamou para estar aqui, né? O pastor sempre tem falado comigo. Deus te abençoe muito a sua vida, no nome de Jesus. Você, tua esposa, toda a sua família. Pastor Ezequiel Teruel, prazer estar contigo, tá? Você, o senhor, com a sua esposa, irmã Edileuza. Deus te abençoe, tá, irmã? Pastor Daniel Teruel também, prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe. Pastor Ezequiel Teruel e a nossa irmã Edileuza, quando a Lucimara ela foi chamada, nomeada para ser presidente da UFEBRAG, ninguém sabia, só a liderança, né, pastor Cleber? Diretoria, liderança, a igreja ainda não sabia, estava naquela expectativa, né? E nesse dia, eu e a Lucimara, nós sentamos do lado do pastor Ezequiel e da irmã Edileuza. E foi muito bom estar com vocês, e ficou marcado, né? Ficou um momento marcado para mim, para a Lucimara, e que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu quero agradecer também, louvar a Deus pela vida do pastor Cleto Souza. Pastor Cleto, sua esposa, a missionária Silvia, que Deus abençoe muito a vida do senhor. O senhor é um guerreiro, o senhor tem lutado, batalhado, e o senhor tem feito como os obreiros daqui, seguindo os passos de Jesus, né? Eu, diante de Deus e diante da igreja e dos obreiros, quero expressar e dizer que eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor, pelo seu trabalho, pela sua vida. Que Deus continue lhe abençoando, porque o senhor, além de ter toda essa responsabilidade, tanto na diretoria como na região, o senhor continua sendo servo e humilde. E eu louvo a Deus pela vida do senhor, por ser assim. Que Deus continue lhe abençoando, no nome de Jesus. Irmãos, quero louvar a Deus também pelo conjunto dessa igreja. Vocês não só cantam para o Senhor Jesus, como vocês encantam também. Lindo acompanhar a entrega de vocês para a adoração. Foi que o pastor, como é que é o nome do pastor que está do teu lado? Oh, não, Antônio Estrela. Foi como o senhor disse, né? Você vai orar, faz a melhor oração, você vai cantar, canta o melhor louvor. E vocês cantaram, e que Deus continue abençoando o melhor que vocês estão fazendo para o Senhor Jesus. Irmãos, eu estou pastoreando a igreja
ali da cidade de Indaiatuba. Eu sou filho dessa obra. Eu tenho 53 anos, nasci em 1972, dentro da igreja. Assim, meus pais já eram da Igreja Brasil para Cristo. Meu pai se converteu no tempo das tendas, quando o pastor Paulo Scarano pregava lá na cidade de Fernandópolis e região. Meu pai, minha mãe. E quando eu cresci na igreja, em 1979, eu tinha 7 anos de idade, eu fui na inauguração do grande templo, em 1979. Então eu vivo desde criança nessa obra. O missionário Manuel de Melo teve em Itapeva, lá na concha acústica, na praça, pregando. E essa obra aqui, ela nasceu aqui em 85. Era o tempo das cruzadas, o missionário, o Brasil era presenteado com as concentrações, com os milagres. Eu estive na última ou na penúltima consagração missionário lá em Tatuí. A concha acústica de Tatuí, que era a minha regional, que eu era de Itapeva, nunca recebeu tanta gente. As notícias dos jornais, das revistas, já foi artista, já foram músicos, já foram cantores famosos, e nunca lotou de gente o dia que o missionário Manuel de Melo esteve lá pregando a palavra de Deus. E o pastor José Gentil de Campos, ele tinha um tema e um lema naquela época. E o tema era 1000 almas para Jesus. E o missionário pregou o vale de ossos secos naquela tarde. E eu era da Jubrac na época, então isso era uma prancheta com as folhas de sulfite para nós anotarmos o nome. Quando ele acaba de pregar, irmãos, eu não lembro agora exato o número de pessoas que aceitaram Jesus aquela tarde, mas foi mais de 1000 pessoas que entregaram sua vida a Jesus. Então, como o pastor disse, essa obra é uma obra de Deus, porque tem igrejas que são abertas. Hoje eu entendo porque algumas igrejas fecham. Porque a igreja que é aberta, ela fecha. É o homem que abriu, dá as conclusões e fecha. Agora a igreja que nasce, igual a Igreja Brasil para Cristo, ela pode passar por dificuldade, mas ela não fecha, porque o dono dela é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. E chegaram numa igreja, o Brasil para Cristo, e cantar os hinos do começo da obra, é tudo de bom, viu, irmãos? Eu vi um monte de irmãs e irmãos acompanhando todos esses corinhos. Isso é maravilhoso, né, pastor Cléber? Gostoso louvar o Senhor. Irmãos, já perdi aí uns 5 minutos da mensagem, mas eu não podia deixar de agradecer e falar da minha gratidão de estar aqui com vocês. E agora vamos ler a palavra de Deus. Sei que tem muitos pastores aqui, poderiam muito bem estar pregando, mas Deus preparou esse momento para mim e eu quero aproveitar. A Lucimara, ela está lá em Fernandópolis hoje, fazendo um trabalho do FEBRAC, está ela, a irmã Ana e a irmã Leia juntos, fazendo ali a obra de Deus também. Olhe por elas, para que Jesus possa estar abençoando. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao versículo 22. Mateus capítulo 4, versículo 18. Eu já gostei quando a irmã estava ministrando louvor, ela disse algo assim: não esqueçam que nós somos uma igreja pentecostal. É bom demais. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André.
eles lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E Jesus lhe disse: segue-me, e eu os farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Amém? Vai sentar glorificando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória de Deus. Louvado seja Deus. Eu não quero, irmãos, fugir do tema dessa festividade. 40 anos dessa igreja, e eles têm um tema seguindo a Jesus, e eu quero estar dentro desse tema, falando de quando Jesus chamou, e as pessoas que ele chamou seguiram os seus passos. E nessa ocasião, meus queridos irmãos, Jesus, ele estava andando na praia do mar da Galileia, e isso nos ensina que ele estava andando sozinho. Olha que interessante. Mas ele estava andando sozinho não por falta de alguém para andar com ele, porque tem momentos na nossa vida que é necessário nós andarmos sozinhos, porque andar sozinho, irmão, tem alguns ensinamentos para nossas vidas. Andar sozinho tem algumas coisas que nós começamos a pensar. Nós fazemos uma introspectiva e começamos a olhar para dentro de nós e pensar se o que está sendo feito realmente vale a pena continuar. E nós fazemos também uma retrospectiva e começamos a pensar o que nós já fizemos nessa caminhada valeu a pena. Então andar sozinho, em algum momento, faz a gente refletir, pensar, analisar. Está valendo a pena? Estamos agradando a Deus? Fizemos o melhor para Deus? Fizemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Ou fazemos mais ou menos? Eu não gosto de uma frase que nós falamos, né? Eu reparo muito que quando alguém dá uma oportunidade para alguém, principalmente se ela vai cantar, a pessoa diz assim: eu não ensaiei mesmo, mas é para Jesus. Olha só. Não dá a entender que se é para Jesus mesmo, eu não ensaiei. Mas se é para Jesus, é o melhor que nós temos que fazer. Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos aqui nessa festa de 40 anos, não foi para a gente ver o terno dos pastores. Estamos aqui para ver o presidente ou o dirigente. Nós vamos aqui adorar um Senhor Jesus Cristo, que é o dono desta obra. Que merece toda a honra, todo o louvor, que merece toda a adoração. Mas eu quero dizer que quando nós andamos sozinhos e pensamos, eu quero dizer que valeu a pena viver o que nós vivemos, e que vale a pena continuar vivendo, porque toda a honra e toda a glória seja ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Eu olho para a igreja, irmãos, e pergunto: será que valeu a pena? Quantas pessoas que não eram para estar na prisão, na beira do boteco, nas drogas,
mas estamos aqui com um propósito de servir ao Senhor. Aleluia. Eu quero dizer que valeu a pena. Valeu a pena qual é o nome do pastor que há 40 anos? Valeu a pena o pastor Noel começar. Não foi fácil, né, pastor Noel? Mas valeu a pena as orações. Aleluia. Valeu a pena o esforço. Glória a Deus. Valeu a pena o chamado. Verdade, Deus. Porque talvez o Senhor não tenha a dimensão, mas aquilo que o Senhor começou refletiu para a eternidade. Amém. Quando o Aleluia. Senhor tombar aqui, o céu vai lembrar ainda daquilo que o Senhor fez. Então vale a pena, meus irmãos, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo. Louvado seja Deus. Então é um momento de se pensar e dizer que valeu a pena, como nós refletimos. Glória a Deus. Mas esse tempo, irmão, de Jesus andar sozinho, ele vai encerrar, ele vai acabar. Jesus ainda está começando o seu ministério, ainda não tinha os apóstolos. Aí a Bíblia diz que ele vai andando. E esse momento está chegando ao fim, porque ele chega em um lugar e ele vê dois homens. E esses dois homens estavam fazendo uma atividade. Eu li o texto aqui. E ele estava observando o que aqueles homens estavam fazendo. O bom é estarmos fazendo algo sem saber que nós estamos sendo observados. Porque tem gente que quer fazer só quando alguém está observando. Verdade. Alguém está observando, então eu vou fazer. Mas o bom é estarmos fazendo e da melhor forma possível, e de imaginar que ninguém está nos observando. Aí nós entendemos que é de coração. Eu faço, não é para você ver, não é para o Senhor ver, mas é para o Senhor Deus ser louvado e ser adorado através daquilo que eu estou fazendo. Irmãos, eu tenho alguns pastores que dirigem igreja não como essa aqui grande, mas igreja pequena, que reclamam. Tem pouca gente na igreja, reclamam. Mas eu quero dizer, se tem uma multidão igual está aqui, dê o seu melhor. Mas se tiver 3, 4, 5, ou aos 5 que estão lá, e continua fazendo o melhor para Deus, irmão. Aleluia. Porque tem gente que tem duas mensagens. Tem uma mensagem para 5 pessoas, e quando está cheio tem aquela mensagem eloquente. É bom fazer e saber que tem alguém nos observando e fazer de coração para Deus. Porque Deus, ele reconhece quando nós fazemos de coração. Ele está observando. E o que eles estão fazendo? A Bíblia diz que estão jogando as redes. Então eles estavam pescando. A atividade deles era a pesca. Então Jesus observa. Eles estão praticando algo dentro de um ambiente. Mas Jesus não está vendo o ambiente, está vendo o que eles estão fazendo. Jogando as redes, pescando. Eles nem estavam sabendo, Jesus só estava aqui, ó, só olhando eles. Você está vindo aqui no ensaio, o pastor não está aqui, o pastor Cleto não está aqui, mas Jesus só está olhando para você. Você está vindo na igreja buscando a Deus, só Deus sabe o sofrimento de algumas pessoas que chegaram aqui hoje, que talvez não era nem para estar aqui. Talvez ninguém mencionou o seu nome aqui ainda. O pastor ainda não falou nem o seu nome, nem a sua família está aqui. Mas tem uns aqui, observando você e dizendo: eu estou vendo os seus passos, eu estou vendo o seu esforço. Ele está chegando a sua adoração. E Jesus está vendo o que eles estão fazendo. Aleluia! Glória a Deus! Pescando, jogando as redes. Ele está na beira da praia observando eles, mas eles não sabem que estão sendo observados. É difícil entender isso, mas é assim. Jesus está prestes para chamar eles
pela prática daquilo que eles estão executando. Eles estão jogando as redes, eles estão pescando, era o ofício deles. Eles estão jogando as redes no mar, porque eles eram pescadores. Jesus, olhando a prática, vai chamar eles, porque eles estão praticando algo. Jesus vai chamar para seguir os passos dele, naquilo que eles estão executando. Sim, meu Deus. Pescar parece que é algo tão simples, não é? Mas Jesus estava chamando eles pela prática da atividade que eles estavam fazendo. Jesus está olhando você que louva, Ele está olhando, ela canta, eu vou chamar ela para louvar o meu nome aqui na igreja. Ele ora, ele lê a Bíblia, eu vou chamar para ser um pregador da palavra de Deus. Ele tem uma vocação, ele cuida, sem ser chamado, ele cuida de pessoas. E o Senhor vai chamar ele naquilo que ele está cuidando, para ele cuidar de pessoas. Amém, meus irmãos? E Jesus ele chama, olha, segue-me, segue os meus passos. Pensa comigo. Ele escolhe quem vai andar com ele a partir daquilo que a pessoa está executando. Jesus vai ter um chamado com eles. Vocês sabem por que a igreja, o Brasil para Cristo, ela vai completar o ano que vem 70 anos? Porque Deus tem um chamado com essa igreja. Aleluia. Deus tem um chamado com esta obra. Deus tem um chamado com as ovelhas desta obra. Vocês podem ver que hoje está muito difícil de você granjear obreiros. Ninguém quer fazer. Ninguém quer assumir cargo de liderança. Não é, pastor? Eles vão deixando, não é para mim, não é para mim. Então eu quero perguntar para vocês, então Jesus errou quando chamou vocês para liderar? Então Jesus errou? Não, Jesus não errou. É você que não está entendendo que Jesus chamou você para essa grande obra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que é tão interessante, que Jesus vê Pedro e André e diz assim: segue-me, vem após mim. Olha que interessante, foi uma palavra que Deus chamou, que Deus disse: segue-me, segue os meus passos. Este é o chamado. Vinde após mim. E o chamado, escute, irmãos, e o chamado não é para amanhã. Quando Jesus disse vinde após mim, o chamado foi para quando? Para aquele momento. O chamado é para agora. Quanta gente não estão esperando o chamado para amanhã, e Jesus está te chamando para agora, para esse tempo, para esse momento. Aleluia. Glória a Deus. Amanhã eu faço. Quando eu conquistar tal coisa eu faço. Mas vai fazendo que você vai conquistar. Aleluia. Amém. Aleluia. Vai cantando que Jesus vai estar dando, vai estar dando um dom para você. Deus te poder glória. Vai louvando. Quando Ele chamou, não é para 30 anos depois. O chamado é para agora. Segue-me. Vem Aleluia, Jesus. e segue-me hoje. Não é para daqui a pouco. O chamado é para agora. Vinde após mim, pisar aonde eu piso. Venha após mim, andar por onde eu ando. Aleluia. É que muitas vezes, os dias que nós estamos vivendo, com o evangelho sendo pregado tão pobre, as
pessoas pensam que para vir dentro de Jesus, que Jesus vai dar carro, vai dar casa, vai dar chave. Eu amo esse ministério que aqui a gente não fica chamando o povo para falar, ó, tem uma chave aqui, ó, Deus está dando uma chave. Deus está dando vida para nós fazermos alguma coisa. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus te chama para seguir os passos dele, para dar uma salvação para a tua vida e para a sua família. Aleluia! Isso. Mas você que veio aqui falou que louva a Deus pela salvação da sua família. Aleluia. Glória a Deus. Verdade, Deus. E Jesus chama: vem após mim. Isso é o chamado. Só que eu vejo algo muito interessante nesse texto, que aqui para Pedro e André tem um chamado e tem uma proposta. Vocês conseguem ver no texto isso, né? Jesus não falou só assim, ó, segue-me. Segue é o chamado. Só que Jesus tinha uma proposta. Eu tenho uma notícia boa para vocês. Jesus tem um chamado e tem uma proposta para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Que a gente, irmão, nós somos muito duros de coração, difícil de entender as coisas de Deus. Mas Ele tem uma proposta. Qual que é a proposta? Vos farei. Segue-me, siga meus passos. É o chamado. E a proposta: vos farei. Eu vou fazer na vida de vocês. Ele chama e dá a proposta. Estavam lá pescando, jogando nas redes. Talvez eles acordaram aquela noite, foi uma noite comum. Aquele dia estava sendo um dia comum de pesca normal. Mas com a passagem de Jesus pelo mar da Galileia, ia mudar totalmente a história da vida desses homens. Glória a Deus. A passagem de Jesus pela minha e pela sua vida muda a história. A passagem de Jesus, talvez nós dormimos, acordamos, trabalhamos, saímos direto do trabalho, vem para cá. Talvez é um dia normal, mas esse dia é o dia que o Senhor chamou. Esse dia é o dia que o Senhor tem uma proposta para nós. E a proposta de Jesus é para nós virmos, seguirmos a Jesus, porque Ele tem algo especial para a minha e para a sua vida. Só que acreditar nisso dá um prazo de glória. Quando hoje, e é a minha disponibilidade, irmãos, de caminhar no vinde após mim, que qualifica o vos farei. Porque tem muita gente que não entende o chamado, não entende a proposta. Aí passa, aí fala assim: ó, Deus não me olhou, Deus não tem nada comigo, mas não seguiu os passos dele. Não entendeu a proposta. E outra coisa, além da proposta, era o tempo de Pedro, era o tempo de André, era o tempo deles. Jesus chama no seu tempo. Tem gente que não espera o tempo de Deus. Tem gente que pensa que é no seu tempo. Eu quero decepcionar você, minha irmã. Eu quero decepcionar você, meu irmão. Eu quero decepcionar você, jovem. Vocês estão desistindo muito fácil, porque não é no tempo de vocês. É no tempo que Jesus vai preparar. Porque Jesus não me engana. E se Ele chamou, e se Ele tem uma proposta, pode ter certeza que vai acontecer. Vamos viver o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Os crentes de hoje não estão esperando com paciência. Estão colocando a mão aonde não é para colocar a mão. Meu Deus. Estão estragando as coisas. Espera. Vai
acontecer. Vai chegar. É só um poucozinho de tempo em que adivinha virá. Muita gente desistindo da volta de Jesus, dizendo que ele está demorando muito. Quem diz? A Bíblia diz que para ele 1000 anos é como um dia, 2000 anos da morte dele, 2 dias para Jesus. Está demorando? Vai ser na hora dele, aleluia, no tempo dele, aleluia. Segue-me. E ele fez uma proposta, e ele chamou. E quando ele chamou, e quando eles ouviram o chamado, eles deixam a rede e saem do barco. E a Bíblia diz que foi imediato. Vem e segue-me. Só que aqui Jesus não falou só vem e segue-me. Ele falou vem e segue-me. Eles largaram e foram, e vos farei pescadores de homens. Glória a Deus. Aqui nós vamos entender algumas coisas, irmãos, até o final dessa mensagem. Nós vamos entender algumas coisas que eu aprendi muito com o Senhor através disso. Então, quando eles ouviram o chamado, eles já tiveram uma proposta. O que eles estavam fazendo, irmãos? Eles estavam jogando as redes e fazendo o que? Pescando. Agora Jesus vem a proposta, vem, estava observando, vem, segue-me, que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Aleluia, glória. Ele só estava mudando do peixe. Era peixe e agora é homem. A proposta é: segue os meus passos que vocês vão pescar homens. Eu não falei que Jesus estava observando o que eles estavam fazendo. Jesus estava observando o que eles estavam fazendo, estava pescando. E agora Jesus veio e fala: olha, vocês vão ser pescadores de homem. Aqui é um problema. Quando eu não entendo o que ele quer dizer. Jesus diz: vou fazer de vocês pescadores de homens. Vou fazer de vocês aquilo que você usava quando eu chamei. Ele está observando. Talvez Deus já está capacitando você antes de te chamar. E você está dizendo: eu aprendi sozinho. Eu corri atrás. Não, é o Senhor orientando a sua vida naquilo que Ele está capacitando você para fazer. Louvado seja Deus. Resumindo, meus irmãos, dentro do barco eles tinham a rede. Olha que interessante isso aqui. Dentro do barco é eles que mandavam. Dentro do barco eles tinham a rede. Dentro do barco eles lançavam a rede aonde eles queriam. Eles faziam o que eles bem entendiam. Eles manuseavam do jeito que eles queriam. Agora, dentro desse barco, não é do jeito que nós queremos. Glória a Deus. Vocês conseguem entender isso? Dentro desse barco, não sou eu. Eu estou seguindo ele, não estou? Não sou eu que tenho o domínio da rede. Não sou eu que jogo aonde eu quero. Não sou eu que vou aonde eu quero. Não sou eu que paro a hora que eu quero. Não sou eu que desisto a hora que eu quero. Porque o controle não está na minha vida. Aliás, tem um evangelho aí dizendo que o controle está nas suas mãos. É você quem manda. Quando a gente segue, quando eu estou dentro do barco, a corda da rede está na minha mão. Então eu trago a hora que eu quero, eu jogo aonde que eu quero, eu servo algum lugar e jogo. Agora, quando eu recebi o chamado para pescar homens, agora eu estou no barco dele. A minha vida é dele. Então eu não jogo mais aonde eu quero. Talvez o pastor que começou 40 anos atrás não queria abrir aqui no Capão Redondo. Talvez ele queria num lugar melhor. Mas o controle não estava na mão dele, estava na mão
de choro, mas estamos fazendo 40 anos de idade. Sabe por quê? Porque é o Senhor Jesus que está no controle de todas as coisas. Agora é Ele. Aqui dentro a corda está na mão dele. Glória a Deus. Agora aqui nós somos a rede dele. Agora aqui nós estamos na mão dele. Agora aqui ele fala assim: ó, vocês são a minha rede. Eu te uso do jeito que eu quero, aonde que eu quero, não é na época que eu quero. Aleluia. É a maneira que eu quero. E tem um segredo que eu quero contar para vocês, irmãos. Não adianta a gente resistir e ficar brigando com Deus nos porquês das nossas vidas. Por que isso está acontecendo? Ou por que eu estou fazendo e nada acontece? Ou por que eu estou fazendo e só tenho tristeza? Só tenho pessoas que se levantam contra a gente. O porquê é Ele. Embora você está sofrendo, mas o controle da corda está na mão dele. E Ele joga aonde Ele quer. E Ele joga nas mais profundas águas. Ele joga aonde talvez eu não queria. Mas eu tenho que respeitar as minhas vontades. Está inverso agora, né? Eu só vou se o Senhor fazer tal coisa. Se Ele fizer, você vai. E se Ele não fizer, você vai no mesmo jeito. Glória a Deus. Porque é Ele que joga a rede. É Ele que joga, Ele está no controle. E é interessante que aonde Ele joga, você pensa que está sozinho, você pensa que está abandonado, você pensa que não tem ninguém por você. O controle está na mão dele. Ele puxa a hora que Ele quer. Ele traz a hora que Ele quer. É Ele que está no controle. Eu venho aqui com uma palavra para dizer: se você está seguindo os passos de Jesus, não desista. A sua vida está nas mãos dele e Ele nunca perde o controle. Ele está no controle de toda a nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aqui quem escolhe é Ele, irmãos. Quando você estava no seu barco, você jogava onde você queria a rede. Agora não, agora Ele joga onde Ele quer. Eu estou seguindo os passos dele. Estou seguindo os passos dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmão, tem muita gente que vai fazer faculdade. E quando eles fazem faculdade, parece que eles mudam a mentalidade por influências que eles adquirem dentro da faculdade, a ideologia dos professores, dos reitores. Eu falo porque eu terminei a faculdade alguns anos atrás, e a pessoa ainda de um jeito muda. Na igreja era aquela pessoa fervorosa, daqui a pouco isso é fanatismo. Não precisa desses glórias. Esse povo está maluco. Irmãos, quando você tem um chamado e um propósito, ninguém muda a sua mentalidade. Porque a sua vida está no controle de Deus. Glória a Deus. Pode alguém me falar assim, a Bíblia, ela foi escrita por homens, eu não acredito. Tem um irmão da igreja que eu pastoreava em Itapeva, muito interessante. Era um jovem ainda, muito cheio de Deus, conhecedor das escrituras sagradas, canta muito bem, maneja a palavra de Deus como ninguém. E tinha um vizinho da igreja que ele era ateu, ele não gostava da igreja, não gostava do barulho, não gostava, e sempre estava batendo de frente. E um dia deu certo deles chegarem e começarem a conversar. Os dois começaram a conversar, estava ele, o padrasto dele, e o senhor estava lá, muito ignorante. E ele disse assim, eu não acredito na Bíblia. Aí o jovem lá falou assim, mas por que o senhor não acredita? Porque a Bíblia foi escrita por mão de homens, e o homem é falho, eu não acredito na Bíblia. E aí esse jovem falou assim, mas eu não estou entendendo, você queria que a Bíblia fosse escrita por um jumento? Foi escrito por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus.
Pode alguém dizer, aqui não é verdade. Para mim, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou chamado e tenho o propósito de Deus que Ele nos chamou para isso. Aleluia. Você é um amor, irmãos, porque você está seguindo os passos de Jesus. Aleluia. Faça com amor, porque a nossa vida está nas mãos dele. Aleluia. E eu entendo algumas coisas. Tem hora que ele joga a rede, que somos nós, na mais profundeza do mar, na escuridão mais intensa da vida. Mas ele tem o controle. Mas eu estou sofrendo. Mas ele tem o controle. Na hora certa ele vai Glória a Deus. Aleluia. puxar. Na hora certa ele vai trazer. E quando a gente é pescadores de homens e ele joga na mais profundeza do mar, ou aonde ele quiser, nós vamos pescar. Tem peixe que é muito violento, não é, irmão? Tem peixe que machuca a gente. Eu lembro quando eu era menino, fui pescar com meu tio e meu irmão e meu pai no rio lá perto de Itapeva, Rio Pirituba. E eu estava pescando aqui, era menino ainda, e tinha uma pessoa pescando desse lado e não pegava nada. De repente ele saiu, veio um outro rapaz e jogou e pescou, e ele trouxe. E eu lembro até hoje, quando ele trouxe o peixe, era um mandi, acho que era um mandi, era grande assim. E não sei se vocês sabem, o mandi tem o ferrão. Quando você pega ele, tem que quebrar o ferrão, senão ele... E a pessoa ficou tão feliz de ter pego aquele peixe, aquele mandi, que ele já trouxe e grudou com a mão e rasgou a mão dele. Eu lembro sangue. Na nossa caminhada, nós vamos pescar pessoas que muitas vezes machucam a gente, fere a gente, principalmente os pastores. A gente investe, acredita, e muitas pessoas ferem, machuca. Ficamos pensando, será que vale a pena? Mas eu quero que vocês entendam que Ele sabe, porque foi Ele que jogou as nossas vidas no rede. Ele sabe os peixes que machucam, mas na hora certa Ele traz para perto dele, irmão. Nós não estamos sozinhos. A igreja não está sozinha. Agora eu não estou falando da placa da igreja, estou falando da igreja do Senhor. Ele não está sozinho, não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Ele disse: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador para estar com vocês. E ele disse: eu vou pedir para mim, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O corpo de Cristo do Senhor. Os pastores, como eu disse para os irmãos, eu nasci no berço evangélico e quando eu era menino, adolescente, jovem e até alguns anos atrás, eu nunca na minha vida ouvi falar que um pastor tirou a vida dele. Eu nunca ouvi. Ultimamente eu estou vendo a estatística. Porque não é fácil. Eu quero dizer aqui para a igreja: ame o pastor de vocês, esteja do lado do pastor de vocês. Em vez de criticar, jogar pedra, o senhor está precisando de alguma coisa? Eu estou vendo que o senhor não está bem. Eu vou orar por você, pelo Senhor. Eu vou orar pela tua família. Não é mais fácil? Pastores tirando a vida. Está na mão dele. A corda está na mão dele. Ele está cuidando de vocês, ele está cuidando da igreja. Eu sei que machuca, eu não estou aqui para pregar um evangelho de fantasia. Eu estou aqui para pregar o evangelho que fala o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. E o que fazer? Pescar homens não é fácil. Eu não sei como que você chegou aqui nesta noite.
Eu não sei como você chegou aqui nesses anos, nesses tempos, querendo jogar tudo para cima. Mas Deus, através da palavra, está dizendo para pessoas aqui: eu não te largo. Deus. Está no controle. Glória a Deus. Eu não te largo. Eu não desisto de você. Eu estou vendo as suas lágrimas, eu estou vendo o seu sofrimento. E por que não age? Porque Ele trabalha do jeito que Ele tem que trabalhar. Não tem como nós questionarmos o trabalhar dele. Aleluia. Vocês estão entendendo, irmãos? Não te largo. Tem hora que nós estamos sofrendo, passando por certas situações, Ele não larga a gente. Algumas vezes nós cansamos, mas é a vida. Ele chamou a gente para seguir os passos dele, para nós sermos rede, ser lançado. Eu não sei como que está os seus pensamentos, mas eu quero que entenda que tem muitas pessoas aqui que teve um chamado e tem um propósito. Então prepare, porque o Senhor vai te usar e vai te jogar para ganhar homens e mulheres para o reino. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pastor me deu 9h30, eu dei mais 15 minutos. Deus. Não tem outra parte. Não tem outra parte no livro que a Bíblia diz que Jesus vai um pouco mais à frente. Ele chama imediatamente faz a proposta e eles começam a seguir Jesus. E um pouco mais para frente, Jesus olha outros dois num barco de Zebedeu. Não é assim? Outros dois. No barco, o primeiro era André e Pedro, o segundo era Tiago e João. E o que Jesus disse para eles? O que eles estavam fazendo? Consertando as redes. Quando eu vi isso, irmãos, quando eu ouvi isso, quando eu fui aprender sobre isso, quando eu fui pesquisar algumas pessoas que falavam sobre isso, eu entendi muita coisa no reino de Deus. Porque o primeiro, ele teve chamado e propósito. O segundo, ele foi um pouco mais além e ele disse assim: segue-me. E eles imediatamente largaram o que eles estavam fazendo. Eles estavam costurando as redes. Segue-me. E eles foram. Mas ele não falou que vou fazer vocês pescadores de homens. Vocês conseguem entender aqui? A igreja está entendendo? Amém. A primeira chamada foi chamada com propósito. A segunda, Jesus estava observando e eles estavam consertando as redes. E Jesus disse: vem e segue meus passos, vem e segue-me. Imediatamente eles foram, seguiu Jesus. E Jesus não falou nada para eles. Eles foram chamados também pelo seu ofício, consertadores de redes. Porque a rede, ela vem toda machucada. Porque ela pega todo tipo de peixe. Não sei se os irmãos vão conseguir entender aonde que eu quero chegar através da palavra com os irmãos. A rede vem toda dilacerada. Nós sofremos, principalmente quando nós estamos fazendo a obra de Deus. Sofremos retaliações. Famílias abandonam, os filhos não seguem. As pessoas nos criticam, nos machucam, nos traem, viram as costas na hora que nós mais precisamos. Machuca. Mas Deus chama alguns para ser pescadores de homens. Aleluia. E Deus chama outros para consertar as redes. Aleluia. Glória a Deus. Por isso tem muita gente que não prega o evangelho e não tem problema. Jesus não chamou para pregar o evangelho. Tem muitos que Jesus não chama para ser pastor. Não tem problema, nem todos vão ser pastores. Oh Deus, aleluia. Mas Ele vai chamar para seguir Ele.
Deus. para consertar as redes. Tem muita gente ferida dentro do ministério. E eu quero fazer você entender a sua chamada. Tem muita gente ferida dentro do ministério. Só que Jesus chama, porque eles estavam consertando as redes. Ele chama para consertar. A pessoa vem toda dilacerada, vem com a rede toda ferida, vem com a vida toda arrebentada. Só que quando chega aqui, tem pessoas que não pregam, tem pessoas que não vão fazer a obra missionária, mas Jesus chamou justamente para você consertar as redes. Jesus chamou você simplesmente para estar orando para quem está lá no campo. Quando chega aqui, você vai chegar e falar: vem cá perto de mim. Eu estou vendo que você está machucado. Eu estou vendo que você está ferido. Eu estou aqui para te ajudar. E você sabe qual que é a agulha que conserta a rede? É a agulha chamada Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Seu nome. Eu quero que os irmãos entendam que nós não estamos em uma firma chamada Brasil para Cristo. Nós não estamos numa empresa chamada igreja. Porque a empresa, quando eu não gosto de tal funcionário, quando ele não faz aquilo que eu mando, eu simplesmente jogo fora. Eu não quero saber se ele tem pai, se ele tem mãe, se ele é de família, se ele está cuidando dos filhos doentes. Simplesmente o dono da empresa é uma empresa. O negócio deles é lucro. Não está dando lucro, joga fora. A igreja não joga ninguém fora. A igreja tem consertadores de rede, chamado só para consertar as redes. Eu assisti um filme ontem, irmãos. Ontem nós fizemos um filme na igreja. E eu fui. Um filme evangélico, verídico, aconteceu no Rio de Janeiro. Vocês assistiram? Deixa eu ver. Isso, nós fizemos. É pecado. Pecado é matar, roubar, destruir. Assistir um filme evangélico na igreja é bênção. O nome do filme era uma coisa de fé. Fé para vencer. Fé para vencer. Fé para o impossível. O nome do filme. Na hora que eu sentei lá, vai ser mais um filme. Na hora que eu comecei a assistir, irmãos, lágrimas, chorei igual criança assistindo o filme. Uma família unida, crente, o cara é pastor, pastor porque é caso verídico. A mulher dele foi correr, a esposa do pastor foi correr na praia, um doido foi lá e deu umas pauladas na cabeça dela. Morte certa. Mas naquela igreja, naquela família, tinha consertadores de redes. Aleluia. Não desistiram da esposa do pastor. É real. A notícia saiu no Jornal Nacional. William Bonner dando a notícia. Aparece os flashes lá no filme. Ele dando a notícia da irmã. E ele era pastor. E ele começou a dizer assim: olha só. Ele começou a falar assim: olha, foi 2012. Vamos começar a divulgar essa história para que muita gente em volta do mundo comece a orar. Eu nem estava pensando nisso, veio agora. Ele estava dizendo, em outras palavras, tem muitos consertadores de redes. Aleluia. Vamos ajudar. E ele começou a divulgar e o mundo começou a orar. Gente da Índia, dos Estados Unidos, do México, começava a orar. E a América disse: olha, de hoje não passa. A febre dela de hoje não passa. Mas tinha alguém consertando as redes. Tinha alguém orando. E quando a América foi, olha,
Dessa noite não passa. Ela chega no marido, no pastor e diz: eu não sei o que aconteceu, mas a febre dela baixou. É que estava consertando, orando e buscando a Deus. Sabe por que você ainda não tombou nessa vida? Tem pessoas consertando a sua rede. Fica de pé, meus irmãos. Vamos juntos. Será que pode cantar algo assim no coração do céu? Para a gente orar. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Quem está sentindo a presença dele? Hoje eu entendo quando eu forcei algumas pessoas, você tinha que pregar, não pregava nada, e até saía de vida pressão. Não era para pregar, era para consertar ele. Pessoas em nosso meio que por um deslize pecaram e quer voltar, sentar nas cadeiras da igreja. E a gente ignorante não serve mais. A gente ignorante, a gente não quer consertar as redes, porque eu falei, bem feito. Quem mandou ir, agora se vir. Não, irmãos, ainda tem esperança. A raiva que foi cortada ainda está machucado, está ferido, está no pecado, pecou. Ainda tem consertadores de rede para lá. E ainda tem o Espírito Santo para consertar e abençoar e voltar de novo para ser salvo o nosso Senhor Jesus. Quem está sentindo a presença dele? Quem são os consertadores de rede aqui? Quem está aqui para consertar as redes? O pastor, o missionário, os irmãos. Não precisa pregar. Não precisa ter destaque na igreja. Hoje nós temos a FEBRAC, né? A União Feminina, o Brasil para Cristo. Elas continuam consertando redes. Continuam orando. Tem um grupo de intercessão estadual, nacional. Estão orando, consertando redes. Há muito tempo que eu era menino, o pastor Cleber não era o FEBRAC ainda. Eram as irmãzinhas do círculo de oração da igreja. O Brasil para Cristo tinha círculo de oração. Quem é os mais antigos aqui? O nome era círculo de oração. Não é? O que elas só faziam? Só oravam. Sabe por que pastores sobreviveram naquela fase? Porque tinha irmãs orando, consertando as redes. O pastor estava me contando uma história de alguém que quis destruir muitos pastores. Pastores foram feridos na cabeça. Por que a obra continuou e não parou? Por causa dos consertadores de redes. Pode cantar. Sim, meu Deus. Pode cantar, porque eu estou sentindo uma presença gloriosa do Senhor Jesus. Deus te chamou, eu não tenho chamado, não tem. Consertadores de redes. Só consertando. Aleluia. Pegue na mão do seu irmão. Pegue na mão do seu irmão. Fale com o teu irmão. Eu não gosto de fazer isso, mas eu quero fazer hoje.
Aqui tem consertadores de redes que não vão te abandonar, que vão te segurar, que vão cuidar de você. Tem alguém que aceitar Jesus como Salvador, único e suficiente Salvador da sua vida? Se tiver, dá um passo para Ele. Se tiver, está feito o convite. Ele está chamando, ei, siga ali. E imediatamente eles levantaram e começaram a seguir Jesus. E Ele está chamando, vem, volta. Aceita Jesus, volta para Ele. Tem alguém? Se não tiver, só canta um pedacinho do hino, e aí eu vou entregar o microfone. Escute.